O som funciona bem. Estamos ao vivo nas nossas lives de quarta-feira. Hoje recebendo a advogada Mariana Michelotto, que vai tratar sobre a questão da dupla imputação, se isso é um problema ou se isso é uma solução. O tema é interessante, o tema é um dos temas do momento, e eu estou muito feliz, muito animado de receber a Mariana Michelotto. Nós que todas as quartas-feiras temos feito esta live com conteúdo jurídico que fica disponível no IGTV aqui do Instagram e depois fica disponível também no nosso canal do YouTube, Arnes de Oliveira e Andreasa. Aliás, faço um convite para vocês que passem lá no YouTube e façam a sua inscrição em nosso canal, recebendo conteúdo gratuito e sempre atualizado. E fazendo a sua inscrição, basta um clique, você fica sabendo antes de tudo que nós estamos incluindo lá no nosso canal do YouTube. Um abraço especial para o Guilherme Lucchesi, que está aqui nos acompanhando, para a Cláudia da Rocha, advogada de Londrina. Salve, Cláudia! Vamos lá com um artigo da revista, com certeza. Uma saudação especial para a Jéssica, para a Ana Carolina, grande Magali, Inayá, a Inayá Botelho e a Natasha Lago, que vão estar conosco na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, tratando das alterações da lei de licitações. Esse é um programa que eu e o Guilherme Lucchesi, que está aqui conosco, fazemos quinzenalmente, chamado Roda de Conversa, que traz grandes temas jurídicos e que também ficam disponíveis depois no canal do YouTube do Guilherme Lucchesi, que bomba lá no YouTube, muita gente inscrita, e também no nosso canal do Arnes de Oliveira e Andreasa, que está tentando alcançar o Lucchesi em número de inscritos. Então corre lá no canal do Lucchesi, no nosso canal Arnes de Oliveira e Andreasa, e faz a sua inscrição. Também está conosco o Ivan Zonta. Grande Ivan, semana que vem a nossa live de quarta-feira, já ficam todos convidados, é com o Ivan, e nós vamos tratar de obstrução à justiça. Feito essa nossa saudação especial, Gabriel Gazebo, grande doutor Marcos Vinícius Michelotto, Camila Schmidt, uma alegria. Rodrigo, que prazer ter você aqui, grande abraço, meu amigo. Eu vou trazer a Mariana Michelotto, darmos início à nossa live desta quarta-feira. Obrigado, Ivan, alegria toda minha. Salve, Ivan, salve, Mariana. Estava aqui falando com o Ivan agora, fazendo a divulgação da live dele na próxima quarta-feira. E hoje com a Mariana, minha sócia, minha amiga, pessoa de quem eu gosto muito, tenho o máximo prazer de trabalhar junto, de privar da amizade. Uma alegria muito grande estar aqui com você, Mariana. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutor. Boa tarde, doutor Marlos. Obrigada pelo convite. É uma honra participar dessa live com o senhor. Agradeço muito toda a trajetória, todos os trabalhos e, enfim, tudo que nós já conquistamos e trabalhamos ao longo desses 10 anos. Então, eu vou até aproveitar para me apresentar. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. O meu nome é Mariana Nogueira Michelotto e eu integro o escritório Arnes de Oliveira e Andreasa há 10 anos. E atuo na equipe de Direito Penal, junto ao Dr. Marlos, ao Dr. Luiz Roberto e à doutora Thais, atuando na advocacia criminalista, bem raiz, diria assim, desde Direito Penal Econômico, tudo. E também sou mestranda na FGV em Direito Penal Econômico, coordenado pela professora Heloísa Estelita, professor Marcelo Cavalli e o professor Adriano Teixeira. E por que eu estou falando do meu mestrado? Porque o tema da minha dissertação trata um pouco do tema que nós vamos tratar hoje,
que é o tema da minha dissertação é especificamente sobre a possível violação do nebis in idem na aplicação de sanções pecuniárias entre ações cíveis e ações penais. Mas até conversando com o Dr. Marlos, eu não vou me ater ao meu tema específico de dissertação, porque eu acredito, conforme já debatemos bastante, que o problema da dupla persecução penal e da dupla punição vai além do tema de sanção e aborda diversos campos que nós, advogados criminalistas e operadores do direito, enfrentamos no dia a dia. Então, é um tema que eu acredito, estar conversando com o Dr. Mário, que é de muita importância, que não é só da parte de sanção penal e dessa dupla punição ao final do processo, que é especificamente o tema da minha dissertação de mestrado. Só para contextualizar, para quem não é familiarizado com o princípio do nebis in idem, o que é esse princípio? É a proibição de que uma mesma pessoa seja julgada 2 ou mais vezes pelo mesmo fato. É basicamente a proibição da dupla persecução penal e do acúmulo de sanções. Esse princípio, ele não é previsto expressamente no ordenamento jurídico brasileiro, como, por exemplo, ampla defesa e contraditório, que estão previstos expressamente no artigo 5º da Constituição Federal, mas ele possui inúmeras vertentes e formas previstas no Código Penal e no Código de Processo Penal, como, por exemplo, na coisa julgada, concurso aparente de normas, litispendência, concurso de leis, enfim, que são institutos que nós nos deparamos no dia a dia e que eles estão relacionados ao princípio do nebis in idem. Então, para contextualizar, vou falar contextualizar, mas para trazer melhor para a nossa prática, eu trouxe alguns exemplos que nós lidamos para exemplificar bem a questão do nebis in idem. O primeiro... Antes da gente entrar nos exemplos, para quem está conhecendo a Mariana hoje, já percebeu a temperatura. Temperatura altíssima, fervendo, quente, ela estava se apresentando, agora ela já está lá nos princípios, já vai entrar nos exemplos. Doutora Mariana é o nosso motor e nossa coordenadora do departamento criminal no escritório, como eu disse no começo, minha sócia, e a velocidade da Mariana é essa mesmo, pleno vapor. Fico super feliz, o pessoal está te elogiando aqui, Mariana, dizendo que você é uma grande advogada, batendo palma para você. E hoje nós estamos tratando com a Mariana, como ela já deixou claro para todo mundo, da questão da dupla imputação. E ela vai nos explicar o que é essa dupla imputação, porque essa é a matéria que ela está trabalhando para a dissertação de mestrado que ela já está concluindo na GV em São Paulo, com orientação do professor Adriano. É isso, Mariana? Acertei? Exatamente. Até eu peço desculpas, porque é a minha primeira live no Instagram. Fico assim, sem saber até onde olhar, se eu olho para a câmera, se eu olho para o senhor, enfim, eu fico... Tá perfeito. Bom, enfim, isso é algo que nós vamos construindo. É a modernidade, que até eu sou nova, mas enfim, a gente com essa pandemia acabou nos adaptando. O senhor é mestre, doutor em lives, mas é a minha primeira live, então peço desculpas caso fique de alguma forma esquisito. Não, tá super bom. Esse é o ritmo, eu só tô te apresentando que todo mundo conhece você de nome, todo mundo sabe que a gente é sócio, mas pouca gente conhece você falando, porque você não é uma pessoa de muitas falas. Não. Né? Você é um motor de poucas falas. E hoje aqui, para quem acompanhou os nossos 7 minutos iniciais, já entendeu que a rotação é a rotação máxima. Então, se o tema te interessa, se você acompanha, manda um aviãozinho para os teus amigos, chama o pessoal, diz que a gente já começou, Fábio Simão está sempre com a gente. Se você está curtindo, dá o teu coraçãozinho aqui. Mariana, tua amiga, parceiraça, está te elogiando. A Claudine está dizendo que você está perfeita e ainda por cima está linda. Guilherme Lucchesi diz que no YouTube você... Aliás, grande fala essa do Lucchesi, Mariana. Ele está te contradizendo e está aceita a contradita do Dr. Guilherme Lucchesi. Ele diz que não é a tua primeira live e que você arrebentou em grande estilo numa roda de conversa sobre o caso Evandro,
que aliás está lá no canal do Lucchesi com mais de 4.000 visualizações, está no nosso canal também com mais de 5.000 visualizações, e a Mariana é que junto com o Lucchesi foram os anfitriões daquela live. Então já é a segunda, pelo menos. Não, é verdade, mas é que aquela eu tava como. Não era eu que ia falar especificamente, só tava coordenando junto com o professor Dr. Lucchesi. Mas é verdade, ele tem razão. Então vou até retificar o que eu falei. Mas O assim, Lucchesi sempre fica corrigindo a gente, uma mania que ele tem. Vou aproveitar no último merchan desse primeiro tempo. Se você ainda não fez a tua inscrição e você ainda não é associado no Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, corre lá, é baratinho e tem muito conteúdo exclusivo para associados, e a presidência do Dr. Guilherme Lucchesi até o próximo mês de agosto, quando ele encerra a gestão dele, que eu sou vice-presidente com muito orgulho, com um grande evento em homenagem ao professor René Ariel Dotti. Doutora Fernanda, presente, te elogiando, que você é uma das mais competentes do país. Renato Fraile, diretamente de Bauru. E agora voltamos, então, que a Mariana está nos contando da dupla imputação, se isso é um problema, se é uma solução. E ela estava justamente contando os exemplos de como que isso acontece na prática, que, a meu ver, é um problemaço, e ela vai nos contar com exemplos para todo mundo entender do que a gente está falando. Algumas questões práticas que com certeza nós já lidamos no escritório e com certeza, eu tenho certeza que muitos advogados também. O primeiro deles é o conflito aparente de normas, que eu vou trazer um exemplo que é corrupção e lavagem de dinheiro. Há uma discussão em que a pessoa física, ela pratica o crime de corrupção, por exemplo, e obtém essa vantagem ilícita, e depois ela apenas utiliza esse valor que ela obteve ilicitamente. Mas na denúncia e na visão do Ministério Público, há imputação de lavagem de dinheiro, porque entendem que é um delito autônomo, que essa utilização não existe, que essa utilização é lavar o dinheiro. Então, assim, essa discussão na prática, isso não é novo, é o que nós advogados vemos, já falamos e discutimos bastante nas nossas alegações finais, nos nossos recursos, enfim. Mas eu quis trazer aqui porque é interessante que isso tem relação completa com o princípio do nebis in idem. Trago aqui rapidamente, não gosto de ler, mas um trecho do magistrado Fausto de Santos, em que ele fala especificamente sobre o crime de lavagem de dinheiro, e fala que no caso em que há um crime antecedente, pode ser peculato, corrupção, e o crime de lavagem de dinheiro, haverá tão somente a prática do crime precedente, ou seja, corrupção, peculato, quando a conduta de lavagem for considerada uma utilização ou aproveitamento normal das vantagens ilicitamente obtidas. Do contrário, haverá verdadeiro bis in idem e punição inadequada do autor do fato antecedente pelo delito de lavagem de dinheiro. Peço desculpa pela leitura, mas eu acho muito didático, porque eu explicando é uma questão, agora vindo do magistrado é outra, porque isso é um tema que nós lidamos em inúmeros casos, né? Então, outro ponto também que nós lidamos, olha, doutor, se não semanalmente, mas assim, várias vezes, é a questão do nebis in idem na dosimetria da pena, que é quando o juiz, ao fixar a pena, ele aumenta a pena da pessoa física, do condenado, com o mesmo fundamento em duas ocasiões. E essa é uma questão que nós nos deparamos direto, discutimos, os tribunais vêm reconhecendo em vários casos a violação do princípio do nebis in idem, e eu vou trazer aqui alguns julgados que ilustram isso, porque especialmente o Superior Tribunal de Justiça os tribunais superiores, eles vêm reconhecendo e vêm enfrentando esse tema. Por exemplo, assim, um tema até uma ementa que é do ministro Ribeiro Dantas, da quinta turma, no agravo regimental. Peço desculpas de novo para ler, mas é preciso passar a fonte, né? No recurso Exatamente. especial 18.51.377, que nem eu falei, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, ele
afirma que é um caso de peculato, que a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, em virtude da dilapidação do patrimônio público, configura bis in idem com o tipo objetivo do artigo 312, que é o peculato. Ou seja, o juiz aumentou a pena base na vetorial culpabilidade pelos mesmos fundamentos do próprio elemento do tipo do 312. Isso viola o princípio do ne bis in idem e, nesse caso, o ministro reduziu a pena da pessoa condenada. Em outro caso, aqui já no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, é um caso de corrupção. Houve aumento da pena na primeira fase e houve uma aplicação de uma agravante, né, uma agravante do artigo 62, inciso 1º do Código Penal. E tanto esse aumento da primeira fase quanto o agravante foram aplicados os mesmos fundamentos, que é basicamente que o réu ele promove, organiza, dirige toda a associação criminosa. Então, ele utilizou os mesmos fundamentos, tanto para aumentar a pena base, quanto para esse agravante. E o Tribunal de Justiça afastou essa agravante e diminuiu a pena, reconhecendo a violação ao princípio do ne bis in idem. Então, como eu disse, é cotidiano, é de praxe essa discussão da violação do ne bis in idem na dosimetria da pena, é algo que nós, advogados, enfrentamos tanto nos tribunais de justiça, nos tribunais federais, STJ, e os tribunais, eles enfrentam esse tema sim, e eles, em muitos casos, eles acabam diminuindo a pena. E outro caso interessante até que é do escritório, que é o princípio do bis in idem processual, que até eu acho interessante porque hoje em dia com tanta tecnologia ainda acaba acontecendo isso, que é um caso que nós tivemos no escritório em que um cliente nosso foi denunciado, foi oferecida uma ação penal contra ele por oriundo de um determinado boletim de ocorrência. E quando nós fomos contratados e fomos fazer a resposta à acusação, nós verificamos que já havia outra ação penal por esse mesmo boletim de ocorrência, e essa ação penal já havia sido extinta a punibilidade dele por prescrição. E nós, na nossa resposta à acusação, apresentamos uma preliminar falando justamente isso. Olha, já havia uma ação penal e essa ação penal foi extinta pelos mesmos fatos e o juiz acatou essa preliminar, arquivou o processo com o fundamento de uma coisa julgada em litispendência, que, como eu disse já no começo, é uma vertente do princípio do ne bis in idem. Então, como nós vemos, é um caso, o princípio do ne bis in idem está em vários momentos, tanto no direito penal quanto no direito processual penal, no Código de Processo Penal, e que nós, advogados, enfim, não só advogados, né, mas lidamos em diversas vezes em vários casos. Esses exemplos práticos mostram para todo mundo que está nos ouvindo como realmente o tema é relevante, como o tema tem uma aplicação prática, como os advogados enfrentam cotidianamente esse problema. E também a Mariana passa nesses exemplos por uma situação que a lei anticrime agravou, que foi justamente a questão da execução da pena, que vai ser resultado dessa dosimetria da pena. Uma dosimetria da pena mais elevada afasta a possibilidade de prescrição e vai levar a um cumprimento de pena por mais anos. E essa forma do cumprimento da pena, ele foi agravado na lei anticrime, que tornou mais severas as possibilidades de progressão de regime, etc. E esse tema de dosimetria da pena nós tratamos em outras lives. Você vai lá no IGTV ou no nosso canal do YouTube e acompanha, porque esse tema é outro tema super interessante e que vale a pena quem está na área jurídica, especialmente na área do direito penal, estudar essa questão da dosimetria da pena, porque ela realmente teve uma alteração e tem uma aplicação prática muito, muito grande. E Exatamente. aí, Mariana? Agora eu vou adentrar no direito penal econômico, porque isso eu tenho muito a falar. E que daí a gente entra propriamente nessa questão da dupla imputação, né? Que exatamente. É um grande problema. Exatamente. Eu quis trazer alguns exemplos práticos que não se limitam ao direito penal econômico, mas também envolvem o direito penal econômico, né? Não, dosimetria é algo comum, mas
Nesse caso, o problema, eu vou colocar entre aspas, que é a concorrência entre ação civil pública por ato de improbidade e ação penal. Eu vou fazer uma introdução para contextualizar aqui. A lei foi promulgada a Lei 12.850 de 2013, Lei de Organizações Criminosas, Lei Anticorrupção, e com essa promulgação dessas leis, que o senhor fala melhor do que ninguém, foi verificado, isso é fato, que houve um aumento exponencial nas deflagrações das operações pelo Ministério Público, pela polícia, para apurar ilícitos como corrupção, lavagem de dinheiro, peculato, e que envolvem quantias milionárias de dinheiro. Isso até é muito interessante, porque a principal operação que nos vem em mente é a Lava Jato, mas não ficou limitada à Operação Lava Jato. Depois de 2013, 2014, me corrija, doutor, mas era quase que semanalmente, ou até mais de uma operação por semana, no Brasil inteiro, Justiça Estadual, Justiça Federal, deflagrando inúmeras operações, apurando os mesmos ilícitos, corrupção, lavagem, peculato, enfim, e também visando quantias milionárias. Não tinha como desvincular essas grandes operações com valores pequenos. São valores enormes mesmo. E é interessante também, eu vou fazer aqui já uma crítica, que essas operações, coincidentemente, acabaram ou diminuíram, não que não existam mais, em 2018. Inclusive, a Lava Jato foi encerrada, né? E não que não existam mais essas operações, mas em 2013, 2014 até 2018 eram muitas operações. Então, assim, me corrija, doutor. Não, tô de pleno acordo. Aliás, você está dando aula. Estou batendo palma aqui. Tá, obrigada. Então, assim, eu vou explicar mais ou menos o que nós, advogados, nos deparamos no dia a dia, numa operação. O que acontece? Deflagra a operação pela polícia, Ministério Público, a prisão, nos casos, busca e apreensão, e vem conjuntamente bloqueio, sequestro de bens e indisponibilidade total de valores em todos os investigados, sem qualquer fundamentação pela responsabilização solidária. Então, num primeiro momento, todos os investigados alvos dessa operação estão com todos os seus bens bloqueados, todos os valores bloqueados. E depois vem, obviamente, denúncia, instrução e eventual condenação. E essa eventual condenação, essa pessoa, além de uma pena penal de reclusão, regime fechado, semiaberto e aberto, vai ser ser condenada a pagar uma pena de multa. Como eu já disse, valores milionários. Aqui eu vou falar valores milionários, valores estratosféricos, indisponibilidade de bens diversas vezes, porque é o tema que nós lidamos, o direito penal econômico está ligado a isso. Então, só que a questão é que o problema não para aqui, nessa deflagração dessa operação penal. O problema é que, quase conjuntamente com uma ação penal e com até mesmo a deflagração da operação, o Ministério Público, na área civil, vem com uma ação de improbidade, uma ação civil por ilícitos cíveis, por atos de improbidade, e pede também, contra os mesmos réus, pelos mesmos fatos, a indisponibilidade total de bens e de valores, e fica uma questão assim, são as mesmas pessoas, os mesmos fatos, porque os valores até são muito parecidos, porque claramente são iguais os fatos, as pessoas, e, enfim, não há nem diferenciação de valores, por que esse valor deveria ser bloqueado ou não, e esse é um problema que nós vemos enfrentando na prática, porque até então não havia maiores discussões, pelo menos na jurisprudência, se esse bloqueio simultâneo nas duas esferas, sem qualquer maior aprofundamento, era possível ou não. Por quê? Porque há no Brasil a chamada independência das instâncias. O que é independência das instâncias? A esfera civil e criminal não se comunicam, salvo raras exceções. Então, pode haver completamente duas ações, duas indisponibilidades de bens, duas penas de multa contra as mesmas pessoas, enfim.
E então não havia. Nós, advogados, começamos a discutir, tentar peticionar e recorrer, mas sempre era barrado nessa questão, mas a independência das instâncias. E eu quero até adiantar um pouco, porque eu não quero me alongar nesse tema, mas assim, contudo, nesse aumento exponencial das operações e nesse aumento exponencial de indisponibilidade de bens e nessa maior discussão por nós advogados e questionar, enfim, porque como eu disse, essa indisponibilidade de bens, bloqueio de valores, ela é feita sem maiores fundamentações, tanto pelo Ministério Público quanto pelo juiz. Os valores, inclusive, sequer eram descritos. Até tivemos casos, por exemplo, de fraude à licitação, em que o Ministério Público bloqueava o valor, colocava o valor para bloquear como o valor total da licitação. Não o valor supostamente fraudado ou o valor ilícito, sim o valor total. Então, assim, a gente nem sabemos quais são os critérios. Por que esse valor? Por que deveria ser bloqueado? Enfim, ninguém discutia isso. Então, como começou a haver maiores operações, problemas e questões nesse aspecto, a jurisprudência começou a enfrentar esse tema de uma maneira mais detida. E aqui eu preciso trazer um julgado do ministro Gilmar Mendes. Gilmar. E aí, Mariana, deixa eu só, antes de você trazer o julgado do Gilmar, que é importante, eu vou situar, nós temos muitas pessoas nos assistindo que não são do penal econômico e muitos que não são mesmo do direito. Então, só para contextualizar aqui, a gente está tratando, o que a Mariana está dizendo é que nós temos uma ação penal que tradicionalmente busca penas, portanto, penas de prisão, e temos o direito do ramo civil, em que lá tem uma ação civil pública ou uma ação de improbidade que está buscando originariamente a reparação do dano. No penal econômico, nós passamos, como a Mariana está nos contando, nós passamos a ter uma busca não só do Ministério Público buscando uma condenação e a pena de prisão, mas também com o bloqueio de bens, sequestro, arresto de bens, leilões antecipados, nós passamos a ter o pagamento de multas e a reparação do dano também na esfera penal. E estamos sofrendo hoje, como a Mariana está dando uma aula super brilhante e densa sobre o assunto, nós estamos tendo a mesma busca por esses bens, por esse pagamento de multas, por essa reparação do dano lá na esfera civil. Significa dizer que nós temos uma pessoa que está sendo processada criminalmente e civilmente pelos mesmos fatos, com uma pena, nesse linguajar leigo que eu estou trazendo para quem não é da área jurídica, com uma pena que virá dobrada. Por isso que é o título da live que a Mariana sugeriu, dupla imputação, problema ou solução. Porque para muita gente isso é a grande solução de todos os problemas. E aí a gente poderia entrar e falar, mas a gente está tratando aqui, vamos ver qual é a conclusão da Mariana, mas a gente está tratando, eu acho que de um outro encaminhamento. E aí dentro disso que a Mariana está construindo, que eu estou super alinhado e de acordo, a jurisprudência começou a discutir e ela está trazendo um precedente do ministro Gilmar Mendes. Os precedentes anteriores e os porventura posteriores que ela traga vão ficar registrados lá no nosso canal do YouTube, junto com a live, para quem quiser assistir depois, com o registro desses precedentes, estará lá disponível para todo mundo, assim como aqui no IGTV, mas aqui a gente não consegue colocar o número dos precedentes. Dá para assistir, mas não fica com os números, e no YouTube faz lá a tua inscrição e também consegue pegar os números dos precedentes. Então vamos com o precedente, Mariana. Parabéns, vamos lá com o precedente do ministro Gilmar. Obrigada, doutor. Esse precedente do ministro Gilmar Mendes eu considero importantíssimo, porque é a Suprema Corte tratando de um tema que até então não era muito discutido, né? Gilmar Mendes, eu peço desculpas para ler, na reclamação número 41557, obviamente do Supremo Tribunal Federal, em que
a decisão reconhece a violação do ne bis in idem entre uma ação penal e ação de improbidade administrativa, afirmando que deve ser adotada a independência mitigada entre as esferas penal e administrativa. E essa decisão do ministro eu considero muito importante, porque ele diz expressamente, agora eu vou abrir um parênteses para citá-lo, círculos concêntricos de ilicitude não podem levar a uma dupla persecução e, consequentemente, a uma dupla punição, devendo ser o bis in idem vedado no que diz respeito à persecução penal e ao direito administrativo sancionador pelos mesmos fatos. Ou seja, é o Supremo Tribunal Federal reconhecendo que a independência das instâncias deve ser mitigada e que pode haver, sim, reconhecimento da violação do princípio do ne bis in idem nos casos de ação de improbidade, ação civil e ação penal, em que há essa dupla punição e essa dupla persecução penal. Então, eu considero esse precedente, e não é o único precedente do ministro Gilmar Mendes, em que essa decisão, ao meu ver, é uma decisão excelente. Outro exemplo prático que nós temos aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que é um caso que também nós atuamos, não vou trazer aqui os nomes, mas houve a indisponibilidade dos bens na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, não de todos os réus, mas da maioria dos réus, e esses réus, eles entraram com um agravo no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, pedindo a liberação dos bens e a liberação dos bens e dos valores bloqueados, e o Tribunal de Justiça, em sede liminar, suspendeu essa decisão de primeiro grau, liberou os bens, afirmando que já há indisponibilidade e bloqueio de bens na esfera criminal. Então, seria necessário ter esse novo bloqueio, esse bloqueio na ação civil. Então, isso mostra embora ainda não tenha sido julgado o mérito, mostra mais uma vez como os tribunais estão lidando com o tema cada vez mais, estão enfrentando essa questão e questionando mesmo se não há um excesso e se não há uma violação ao princípio do ne bis in idem em alguns casos. E esses excessos que você está colocando, até o Ivan está comentando aqui, que parece que quanto maior o suposto prejuízo alardeado, maior a receptividade do judiciário a esses pedidos de bloqueios, o que gera justamente esse excesso, que segundo o Guilherme Luquezzi está aqui no chat, quem quiser comentar, manda o seu comentário, a sua pergunta para a gente debater. O Guilherme está dizendo que esses valores são sempre chutados no limite máximo possível. E é isso que a gente está assistindo mesmo, né? Claro, não há fundamentação. Que nem eu falei anteriormente, né? A licitação é o valor total da licitação, sem uma individualização, sem fundamentação. E aqui eu quero também trazer um parênteses, porque volta com o tema da minha dissertação, porque eu acredito que há uma falsa concepção que a pena de multa, indisponibilidade de bens, ela não demandaria maiores estudos, aprofundamentos, porque comparado com a pena de prisão, com uma prisão, ela não é tão forte, né? Ela é uma pena mais branda, e isso ninguém discorda. Mas ocorre na prática a seguinte questão: o cliente está preso, qual é o nosso objetivo? Soltá-lo. Ótimo, soltamos. Mas aí temos a questão de que todos os bens deles estão bloqueados. Então, o que nós vamos fazer com isso? O que nós podemos, como advogados, fazer com isso? Então, assim, não há como negar que a pena de multa e indisponibilidade de bens restringe, sim, os direitos básicos, fundamentais dessa pessoa física atingida. Que ela fica completamente incapaz de pagar suas contas, pagar a escola dos seus filhos, exercer seus direitos civis básicos. E isso fica um pouco, talvez, relativizado pelo próprio Poder Judiciário, pelo Ministério Público, como se isso não fosse importante. Mas é muito importante. Eu acredito, na minha visão, que nós devemos sim questionar e verificar se não há um verdadeiro excesso nessa indisponibilidade total e talvez verificar, questionar mais nos processos essa ausência de fundamentação e tentar desbloquear os valores enfim, e diminuir esses valores estratosféricos, porque eu acredito sim que nós temos que questionar mais, ter mais atenção
sobre o tema enfim, tentar reverter muitas decisões que acabam passando, porque comparado com a pena de prisão ou prisão cautelar, acaba que isso não fica muito... não há uma análise muito detida, diria, tanto às vezes pelos advogados, porque óbvio, nossa prioridade é soltar o cliente, mas depois que ele é solto, que nem eu disse, há essa questão, e pelo próprio Poder Judiciário e Ministério Público. E eu acredito assim que não tem como discutir, não tem como negar que a pessoa está sofrendo uma dupla punição, tanto na esfera civil quanto na esfera penal, pelos mesmos fatos, pois é oriundo da mesma operação, da mesma, enfim, da mesma operação, da mesma ação penal, e essa pessoa está sofrendo uma dupla punição, uma dupla sanção, com um excesso exacerbado de quantias, assim, sem qualquer tipo de fundamentação mais criteriosa. Eu estou de pleno acordo, e essa decisão que a Mariana mencionou do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que desbloqueou bens por conta desses bens já estarem bloqueados numa ação penal, é uma decisão paradigmática, raríssima de nós conseguirmos e obtermos, e mesmo fazendo uma pesquisa jurisprudencial, é difícil de localizar esse tipo de decisão, o que mostra claramente que essa dupla imputação, que é o título da live, ela existe e é grave, porque se a pessoa cometeu um ilícito, ela vai ter direito, e tem o direito de provar a sua inocência, primeiro, e segundo, ela de alguma forma tem proventos lícitos também, que devem garantir a sua subsistência, o pagamento da escola, o pagamento da alimentação, a saúde, itens básicos, etc. E via de regra as pessoas estão com tudo isso absolutamente bloqueado, estranguladas, sem sequer o recebimento das verbas lícitas. Quantas vezes nós tivemos, né, Mariana, que entrar com pedidos para desbloquear valores que a pessoa recebe de aposentadoria e que estavam bloqueados por conta dessas ações aí que configuram a dupla imputação. Para quem chegou agora, estou conversando com a Mariana Michelotto, minha sócia no escritório, que está tratando sobre dupla imputação, se isso é um problema ou se isso é uma solução. Para quem está nos acompanhando desde o início, já ficou clara a posição da Mariana, que é a minha também. É um baita de um problema. Se vocês estão curtindo, manda um aviãozinho aí para a turma, que a gente ainda mais um tempo de live, manda suas perguntas, seus questionamentos. E isso tudo tem algum reflexo na colaboração premiada, Mariana? Gera algum problema? Como é que isso tem acontecido aí na tua visão? Mariana, que está fazendo o mestrado dela na FGV em São Paulo, com esse tema da dupla imputação, tem um título diferente, mas é sobre esse assunto macro que ela está debruçando e estudando diariamente aí. O meu tema na dissertação não aborda colaboração premiada, mas eu acho importantíssimo tratar, até falar com o senhor sobre colaboração premiada é complicado, porque o senhor é doutor na área, né? Mas é inevitável que em muitos casos há sim violação, ao meu ver, do princípio do invisível no acordo de colaboração premiada. Ninguém melhor do que o Dr. Marlos para tratar de colaboração premiada, mas eu vou aqui me tentar explicar um pouco. A Lei 12.850 de 2013, embora ela tenha sido alterada pela Lei Anticrime 13.964 de 2019, pelo menos especificamente quanto à colaboração premiada, parece que não houve uma mudança, pelo menos na prática, quanto um problema que nós já vemos há muito tempo, que é a completa não cooperação entre os órgãos públicos. Por quê? Eu vou tentar explicar rapidamente como que se dá, para quem não sabe como é um acordo de colaboração premiada, que eu e o Dr. Marlos, eu tive o privilégio de acompanhar com o Dr. Marlos vários acordos na prática, que a pessoa física vai até o órgão público, Ministério Público, a polícia, ela confessa os crimes, apresenta as provas, ela devolve o dinheiro ilícito, o proveito ilícito, é condenado a pagar uma pena de multa,
também é condenado a prestar a pena de criminal, né, de reclusão, depois regime fechado, semiaberto e aberto, com todas as críticas que existem. E após isso, vem inúmeros órgãos do Estado buscarem ajuizar em procedimentos, processos, buscando também que essa pessoa cumpra uma pena pela qual ela já está cumprindo. Veja-se que essa colaboração premiada, embora tenha sido feita com a polícia e com o Ministério Público, ela foi feita com o Estado. E isso é algo que parece que não ficou claro no direito brasileiro, eu digo assim, nos órgãos públicos, porque é muito comum que a pessoa celebre o acordo e logo venha. Eu vou tratar um pouquinho melhor e ser um pouco mais específica no que acontece na prática. Mas, assim, só vou fazer um parênteses, até num caso concreto que o senhor vai saber bem, que um acordo de colaboração premiada que nós firmamos e havia uma cláusula expressa em que o Ministério Público não iria entrar com uma ação não iria ajuizar uma ação civil por ato de improbidade administrativa. E o Ministério Público ajuizou uma ação de improbidade administrativa, mesmo com essa cláusula. E nós, advogados, tivemos que entrar no processo, trazer o acordo, falar, olha, tem essa cláusula, não pode, esse acordo é assinado pelo Ministério Público. E, a princípio, parece que é fácil, né, de discutir isso e que seria fácil de resolução. Mas não é tão fácil assim. O senhor sabe muito bem que vem o Ministério Público Civil falar, não, mas eu não assinei esse termo, mas eu não concordo. O juiz fala, não, mas então vamos ver no final, deixa a pessoa instrução, e daí no final da sentença a gente... Isso é absurdo, ao meu ver. Porque o processo, a pessoa já tinha uma segurança jurídica em que ela já estava cumprindo uma pena e agora tinha uma cláusula em que não está sendo cumprida e que acaba tendo uma discussão em que não tem fim. Então, isso é só um parênteses que eu lembrei, porque isso é um caso concreto que nós nos deparamos, que, ao meu ver, é absurdo. Mas, enfim, retomando. Então, a pessoa física, ela celebrou um acordo de colaboração premiada, seja com o Ministério Público e com a polícia, e em seguida vem CAD, Receita Federal, CGU, polícia instaurando processo, Receita Federal, Ministério Público de outras áreas, como eu disse, civil, e também até o Ministério Público Estadual, que também é um caso verídico, que eu lembro que nós discutimos com o senhor, que não era aqui do estado do Paraná, em que o Ministério Público Estadual queria processar, ajuizar uma ação penal contra essa pessoa, e o senhor, eu lembro que falava, não, mas ele já está cumprindo essa pena, já tem um acordo de colaboração, e o promotor falava, não, mas eu não reconheço isso, o Ministério Público é independente, e ficava esse ponto, essa questão de que não fazia sentido. Há uma verdadeira insegurança jurídica para a pessoa que celebrou um acordo de colaboração premiada entre todos os órgãos, porque eles não se comunicam. Então, a gente vê que a pessoa física, ela celebrou o acordo e mesmo assim está sujeita à instauração de diversos processos e procedimentos em face desse colaborador que já está cumprindo sua pena. Então, até o Dr. Marlos, na sua tese de doutorado, ele trata desse tema e ele fala que todos os órgãos públicos, eles deviam sentar numa mesa e fazer um acordo único. Isso seria uma solução, né? Obviamente, senta o colaborador junto com o advogado e os órgãos públicos e fazer um acordo em conjunto, para que isso seja resolvido em todas as instâncias e que não cause essa insegurança jurídica absurda, ao meu ver, e também eu sei que o senhor concorda com essa questão, e também a própria violação ao princípio do nebis in idem, porque essa pessoa colaborador, ela já está cumprindo pena de todas as formas, já devolveu o proveito ilícito, já cumprindo pena de multa, pagando valores milionários, que não vou discutir, mas é fato, cumprindo a pena de reclusão, enfim, e por um fato, ela está cumprindo uma pena pelo fato ilícito que ela já cometeu, ela já está comprovado que ela cometeu, não há mais essa discussão. Então, ela vem todos os órgãos querer fazer com que essa pessoa pague, ou pagar é algo muito
leigo, assim, mas cumpra novamente a pena pelo mesmo fato, contra a mesma pessoa, pelo que ela já está cumprindo uma pena. Não sei se eu fiquei clara aqui, mas Muito é clara. um, é um ponto que me deixa um pouco alterado, eu diria, porque é algo que a gente vê muito na prática, e isso até fez a nossa discussão de que se vale a pena, né, hoje em dia, fazer um acordo de colaboração premiada, porque há uma insegurança total jurídica, em que a pessoa já está cumprindo uma pena e ela acaba sendo sujeita a cumprir outra pena, várias penas, enfim, em face de diversos órgãos públicos no Brasil inteiro. Então, era isso que eu tinha para tratar hoje. Eu espero que eu tenha sido clara nessa discussão, pois eu sei que é bastante coisa, várias vertentes desse princípio. Eu agradeço muito o convite, doutor, pela, enfim, oportunidade, e estou à disposição a qualquer questionamento. Se não tiver questionamento, eu agradeço a todos que nos assistiram e, novamente, eu agradeço sempre todas as oportunidades que o escritório e o senhor me concederam ao longo de todos esses anos. Eu tenho vários questionamentos e o público também deve ter aí um monte, mas a primeira é o seguinte: é um problema ou é uma solução, então, a dupla imputação? Eu já sei a resposta e ficou claro para quem te ouviu, mas para ficar registrado. É um problema, um problemaço. Um problemaço. E tem uma solução para isso, Mariana? A Inayá Botelho, que está nos acompanhando, que é a nossa sócia da área administrativa, tributária, societária, e que é quem trabalha conosco cotidianamente, né, Mariana, nesses problemas, porque a gente enfrenta o lado penal, a Inayá enfrenta lá do lado administrativo. Aliás, Inayá, está aberto aqui, se você quiser dar uma palhinha ao vivo para dizer o problema aí no administrativo, é só pedir passagem que a gente abre a tela para você. E qual se tem alguma solução, Mariana, nos teus estudos, nos teus debates do mestrado, você enxerga alguma solução para esse problemão? Então, existem vários já pontos em que estão sendo discutidos, sim, a própria mitigação dessa independência das instâncias, em que há reconhecimento do inibido, ou seja, seria afastada ou pelo menos diminuída a pena de multa. Também tem uma corrente da aplicação do princípio da proporcionalidade, em que é considerada a primeira pena de multa por exemplo, ação penal foi fixada a valores X. Atualmente, esse valor é completamente desconsiderado na segunda condenação na esfera civil. Não existe qualquer tipo de comunicação entre os órgãos. E então há uma corrente em que falam que deveria ser juntada essa sentença e o juiz civil, na hora de aplicar a sentença, a pena de multa, deveria levar em consideração o que já foi aplicado na esfera penal. Isso, inclusive, nos tribunais europeus, que é o que a gente tem mais vasta doutrina, já vem sendo discutido e aplicado. Então, esse é o princípio da proporcionalidade. Também, eu acho que uma das soluções é enfrentar a natureza sancionatória da pena de multa, que fica algo assim, mas não é pena, então poderia ser aplicado. Mas é para a gente ver e reconhecer que a pena de multa é uma pena e que ela deve ser olhada e analisada com mais aprofundamento mesmo e os juízes reconhecerem que deve haver sim uma comunicação entre os órgãos, principalmente quando é deflagrada a mesma operação, porque é inevitável que eles se comuniquem. Aqui Lógico. é uma opinião pessoal, mas e verem que já há uma indisponibilidade de bens, já há uma pena aplicada. Então, essa primeira pena aplicada ser levada para o juiz, para o próximo juiz, para o segundo juiz que for aplicar a pena, e já verificar e fazer essa comparação e aplicar uma pena justa, eu diria. Essa, ao meu ver, seria uma primeira solução, mas isso tem diversas correntes. Aguardaremos ansiosos o livro da tua dissertação de mestrado, que, por certo, trará essa solução e outras possíveis. É um tema árido, é um tema difícil, é um tema que está em debate, em construção, em muitas áreas. E eu, antes de agradecer a Mariana, quero deixar registrado que na próxima quarta-feira eu recebo Ivan Navarro Zonta para debatermos nas nossas lives semanais de quarta-feira. O tema será obstrução à justiça, às 5 horas. E na quinta-feira, às 5 horas, com o Guilherme Lucchesi, recebo
a Inayá Botelho e a Natasha Lago, para nós tratarmos de aspectos criminais e cíveis da nova lei de licitações. A Thaís está te elogiando, a Mariana, a Maria, Marcos Vinícius, muita gente aqui te elogiando, Mariana. E eu quero Obrigada. deixar a Inayá dizendo que as penalidades na ação de improbidade podem ser moduladas, considerando outras penalidades já aplicadas em outras instâncias. E eu finalizo fazendo o convite para estarem conosco nessa programação da próxima semana, mas muito especialmente deixando um registro de agradecimento à Mariana pela aula que ela deu hoje, mas muito mais do que isso, porque eu e ela temos uma trajetória conjunta nos últimos 10 anos. A Mariana chegou no escritório uma menina, hoje é uma advogada de sucesso, uma doutora, uma mestranda, uma pessoa maravilhosa, e eu aprendo com ela todos os dias. Ela é a coordenadora do nosso departamento criminal, é quem toca toda essa área. Então é um aprendizado muito grande, Mariana, conviver com você, debater os temas com você, você que está sempre atualizada, sempre estudando, uma advogada de fibra, de coragem, uma advogada de trincheira. Você já sabe tudo isso, já te disse tudo isso pessoalmente, mas fica aqui registrado para que os nossos amigos também saibam e possam assistir de novo lá no IGTV e no nosso canal do YouTube. Beijo, Mariana, abraço e saúde para todo mundo que nos acompanhou e nos encontramos quarta que vem às 5 horas. A produção e o roteiro hoje foi todo feito pela Mariana Michelotto, o backstage, como sempre, foi feito pelo Luiz Roberto Juraski Lino e comigo, Marlos Arnes de Oliveira. Até quarta que vem. Beijo. Tchau. Obrigada, doutor. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau. Salve, Luiz Roberto, Juraski Lino. Me ouve bem? Som funciona bem?